dos recursos que eu mais utilizo das ferramentas Google, e ela possibilita criar conteúdos de texto incríveis, é o Google Documentos. Tá? O Google Documentos seria o equivalente ao Microsoft Office na questão do Word. Tá? Então, geralmente as pessoas utilizam o Word para escrever documentos, para fazer artigos, para elaborar resumos, ou seja, para escrever, ele é um editor de texto, né? Então, no Google Documentos, a gente pode criar e editar documentos de texto direto do navegador web, sem precisar de nenhum software especial para isso. Além disso, ele tem uma grande vantagem que a gente pode ter trabalho colaborativo, então a gente pode criar uma atividade onde os alunos podem atuar no mesmo documento ao mesmo tempo, é fantástico. Também é interessante para quando o professor precisa lidar com essa questão de correção de um artigo, de um texto. Então, o Google Documentos é talvez a ferramenta que eu mais utilize e é a ferramenta que possibilita criar documentos com hiperlinks. Ele tem recursos fantásticos, vamos conhecer eles agora, tá? Então, primeira coisa, uma coisa que a Google, né, menciona é que a gente sempre deve estar utilizando o Google Chrome como navegador. O Google Chrome tem esse iconezinho aqui, né? Então é recomendado. Funciona com outros browsers, funciona, tá? Mas é extremamente recomendável utilizar o Google Chrome, tá? Então, nós podemos criar um documento, um Google Documentos de duas maneiras, tá? A primeira é indo em novo, documento Google, e ele vai criar um documento Google. Então aqui ele está criando um documento Google. A gente tem uma outra forma também, que é, eu vou fechar aqui, eu vou novo, documento Google com base em um modelo. E aqui ele vai listar alguns modelos de documento. Eu sempre recomendo para meus alunos usar os currículos que eles têm aqui. Quando a gente está usando uma conta institucional, que é o meu caso, por exemplo, eu estou usando a minha conta aqui, que é a conta institucional que eu tenho na universidade, a gente pode ter modelos definidos pelo administrador do domínio. Então isso torna, por exemplo, modelos padrões. Pensando numa escola, a gente pode ter lá os modelos de prova, que é o que eu tenho aqui, por exemplo. Eu posso ter modelos de comunicação interna, ou seja, a gente pode ter várias possibilidades de documento, padrões, né? E existe uma outra forma, tá? Que é acessando o próprio página inicial do Google Documentos, digamos assim, que é aqui toda a barra do Google, né? Ela tem a questão da ferramenta. Aqui eu estou na ferramenta Google Drive, tem uma barra de pesquisa, tem aqui se eu vou deixar ele offline para suporte, configurações, o Google Apps e meu perfil. No Google Apps nós temos aqui, ó, documentos, tá? Documentos. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma página que eu tenho um filtro, digamos assim, de todos os documentos que eu tenho, tá? Que eu criei, que eu utilizei. Eu particularmente eu não uso nessa forma aqui, eu geralmente uso dentro do Google Drive, tá? Daquela forma que eu estava mostrando anteriormente, mas isso são questões de organização, questão de como a pessoa gosta de trabalhar, tá? Eu conheço muitas pessoas que utilizam basicamente esse modelo aqui, tá? E aqui a gente tem no documentos, a gente tem as outras opções aqui também. Então, vou mostrar agora como eu vou criar um documento por aqui, que é a mesma forma. Eu vou criar um novo documento e vou mostrar algumas das peculiaridades do Google Documentos e principalmente vou mostrar as vantagens que eu vejo no Google Documentos, ok? Então, como vocês podem ver, a plataforma ela é muito semelhante ao Word, né? Ao seu maior concorrente, ao LibreOffice. Eles são muito parecidos, tá? E eu volto a destacar as vantagens. Eu não preciso ter um instalador, funciona no mobile, então aqui eu não preciso me preocupar com licenças, tá? Não preciso usar software pirata. Tudo isso aqui é uma grande vantagem para nós que vamos trabalhar com edição de texto, tá? Ramon, qual a desvantagem que ele tem perante ao Word? Bom, até hoje eu só encontrei uma desvantagem, que é a questão de
por exemplo, eu quero trabalhar essa página paisagem e uma outra modelo retrato. Isso não funciona, mas assim, eu utilizo o Google Documentos desde 2014 e até hoje é a única limitação que eu digo não consigo fazer isso no Google Docs, tá? Então, primeira coisa, né, vamos botar um texto aqui só para mostrar alguns recursos. Eu tenho aqui os estilos de formatação, então eu posso criar estilos, tá? Isso aqui vai me ajudar para me organizar. Eu gosto bastante de organizar dessa forma aqui, porque daí a gente pode criar seções, por exemplo, aqui eu vou criar seção 1, seção. Ele tem um corretor automático. Seção 2, seção 3, e daí a gente pode ter aqui, criar através de título, né? A gente pode formatar esses tipos como eu quero também. É bem semelhante a um recurso que o Office possui, né? Não tem nada de diferente aqui. E a gente também pode criar, eu utilizo bastante esses títulos, não é nem para realizar sumário, mas é para me organizar em documentos aqui. Aqui é título 1 também. E aqui a gente pode criar aqui, por exemplo, seção 1.1. E agora ele vai ter aqui a seção 1.1. Vocês podem ver, eu gosto bastante dessa barra de navegação aqui, particularmente eu gosto. Por isso que foi o primeiro recurso que eu fui mostrar, tá? A gente também tem aqui, como eu estava fazendo aqui, seção 1.1, a gente tem a questão do numeradores, ó. Então, igual a... E aqui a gente pode colocar o recuo. Eu posso configurar esse tipo de recuo, eu quero com pontos, então tá aqui. Esse recuo vai voltar para cá. Então, recursos como a gente vai ter de diferença, a gente não tem. Outra grande vantagem, tá? Todos os documentos que eu faço no Google Documentos, eles estão salvos no Google Drive. E, se vocês não perceberam, eles são salvos automaticamente. Vocês podem ver que ele já está salvo. Ver status de documentos aqui. Se está o check ali, ele está salvo. Então, eu vou mostrar aqui, ó, isso para vocês, ó. Salvando. Vocês nunca vão perder um documento escrito no Google Documentos. Não perde, tá? O que acontece às vezes é de as pessoas escreverem no Drive errado, ou seja, como a gente pode ter várias contas vinculadas, por exemplo, eu tenho aqui a minha seção da @rede, às vezes a pessoa está usando um outro e-mail e salva no outro Google Drive, tá? Mas é isso. Então, eu não tenho um botão de salvar no Google Documentos. Basicamente, ele é salvo automático. O que eu tenho que fazer é colocar o nome teste para curso. Esse é o nome do documento. Ok? Bom, Ramon, mas eu preciso ainda utilizar o Google Word por algum momento, sei lá. Os documentos são compatíveis, tá? Então eu posso aqui, ó, fazer download como um DocX. Eu posso fazer documento como ODT, que é para o LibreOffice. O RTF, que é um documento livre é um padrão livre de documento para texto. PDF, né? Texto sem formatação. Posso publicar, posso gerar um EPUB, que é um e-book, né? Bom, assim como eu posso imprimir e configurar, eu também posso, pessoal, subir um arquivo para o Google Documentos do Word e ele é extremamente compatível, ok? Eu particularmente, inclusive, eu só trabalho com Google Documentos. Quando alguém me envia um Word, eu converto ele para Google Documentos. Desculpem. Algumas vantagens também que a gente tem aqui, porque as ferramentas Google elas visam essa questão de trabalhar em colaboratividade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, eu posso já enviar esse documento por aqui mesmo, usando a minha conta que eu estou logado, o e-mail para alguém aqui, vou enviar aqui para Camila, por exemplo, e ele já vai enviar esse documento para ela, e eu posso dizer que é um PDF, ou um outro tipo de documento, texto, né? E daí esse documento vai anexado, né? Vai ser criado uma cópia, vai ser enviado para aquela pessoa que eu estou enviando. É uma forma de eu enviar um documento, que particularmente eu não uso muito, porque a gente vai ver um outro recurso mais daqui a pouquinho, que é muito melhor que isso. Bom, como vocês podem ver, a gente tem aqui todas as abas de configuração do documento. A gente pode tecer comentários, assim como a gente pode fazer correções, né? Então eu posso
criar esse padrão de comentários, é bem útil quando a gente está fazendo uma correção de um documento. No menu editar a gente vai ter opções de copiar, colar, essa formatação, localizar e substituir, então nada que é de diferente para um outro editor de texto. Inserir, a gente tem aqui também as mesmas coisas, inclusive inserir sumário, ó. Tá aí o nosso sumário de uma forma bem mais simples do que dos concorrentes, né, no caso do Office. Para quem trabalha com matemática, a gente tem equações aqui, tá? Equações geralmente é um grande problema quando a gente tem ferramentas, né, para trabalhar. Aqui a gente pode inserir equações, ó. Por exemplo, aqui eu vou botar uma operação aqui, sei lá, aqui 3 sextos, tá aí, equações. Então a gente tem aqui no menu inserir. Eu posso inserir imagens também, eu posso fazer um upload do computador, eu posso fazer uma pesquisa da web, eu posso pegar do meu Google Drive, eu posso pôr do Google Fotos, que está vinculado a este usuário. Eu posso pôr por uma URL e por uma câmera. Por uma URL é talvez um formato bem legal, mas eu vou, não, antes de mostrar por URL eu vou mostrar desta forma aqui, ó, inserir imagem, pesquisa na web. O que acontece? Um dos grandes problemas de usar imagens do Google é a questão de direitos autorais. Então, o Google fez esse inserir imagens através do Google. Vamos supor que eu quero botar aqui uma foto de gato. Tá? Eu posso pegar essa foto e inserir diretamente ao meu documento. E a grande vantagem de utilizar esta forma de inserir imagem, pesquisa na web, é que quando eu uso essa barra de pesquisa aqui, eu estou tendo direitos livres de uso dessa imagem, porque essas imagens foram colocadas na internet sem direitos autorais. Então eu posso utilizar. O que é diferente de eu vir no Google, né? Google. Opa! E botar aqui gato, que vai aparecer muito mais foto, mas eu posso estar usando uma foto em que os direitos autorais são restritos e isso pode prejudicar aí o meu trabalho, sei lá. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar essa foto aqui e vou inserir agora como link só para mostrar. Eu vou pegar aqui, copiar endereço da imagem e daí eu vou inserir agora ela como um link, ok? Inserir imagem por um link. Inserir imagem por URL. Então aí também uma outra forma de usar. Eu particularmente uso mais aquela forma ali de inserir justamente por causa das questões de direitos autorais. Desenho, a gente também tem ferramentas de desenho, né? Eu posso criar um desenho aqui dentro, gráficos, linhas, caracteres especiais, quebra de página, que é quando eu quero que a página encerre aqui e comece uma outra. Comentário já mencionei, favoritos e sumário, que é para gerar um sumário. Formatar, aqui a gente tem vários recursos também, que há os mesmos de sempre. E eu vou até destacar um recurso que eu acho muito legal no Google, que é a questão de fonte. Geralmente a gente gosta de trabalhar com várias fontes, uma das facilidades que a gente tem no Google Documentos é a questão de inserir fontes. Ó. Eu tenho aqui uma gama imensa de fontes, mas se eu ainda quero mais uma fonte, a gente pode vir aqui em mais fonte e procurar uma fonte que atenda a minha necessidade. Eu quero essa. Posso procurar aqui todas as fontes de display com a maior popularidade. A Lobster vai ser a que eu já tenho geralmente. Ou seja, eu posso simplesmente adicionar e a fonte já está ali. Ó. Então agora vou botar aqui a Lobster. Tá aí, esse Lobster, tá? Aqui o formatar, então, não muda muito para outros editores, como vocês podem ver. Ferramentas de ortografia, a gente tem ortografia de gramática, né? Já mostrei ali. A gente pode criar o nosso dicionário pessoal. A gente tem aqui um recurso que é, às vezes, muito útil quando a gente quer limitar caracteres, então é o contagem de palavras. Revisar edições sugeridas, a gente já vai ver quando a gente for fazer aqui o uso desse recurso, tá? Comparar documentos é uma
é um recurso novo, onde a ideia é eu comparar esse documento com outro documento para ver se ele tem um certo, se ele mudou, se tem coisas iguais. Explorar, tá? O explorar ele tem alguns recursos. No Google Documentos, no Docs aqui, eu não utilizo muito, mas quando a gente for ver o Google Apresentações eu utilizo bastante, tá? Mas basicamente ele possibilita explorar uma determinada ferramenta para ele. Às vezes ele vai sugerir uma formatação, às vezes ele vai sugerir uma busca. É um recurso legal, principalmente no Google Apresentações. Traduzir documento, isso aqui é fantástico, tá? Então eu posso vir aqui, ferramentas, traduzir documento, e eu posso pegar esse documento que é uma cópia traduzida para inglês, ou do contrário também, eu tenho um doc em inglês, eu posso transferir para traduzir, melhor dizendo, para português, ó, traduzir, ele vai criar uma cópia com esse documento traduzido, cópia traduzida de teste, e ele vai traduzir para inglês. Então é um recurso bem interessante. Digitação por voz. Isso aqui é um recurso fantástico, tá? E eu vou mostrar para vocês da seguinte forma. Quando eu boto digitar por voz, ele vai aqui no meu caso ele não vai pedir permissão, mas provavelmente para quem testar isso, ele vai pedir aqui dizendo que o Google Chrome deseja usar o microfone, então tem que dar essa permissão, tá? Aí se eu clicar aqui, vai ficar vermelho, e a partir deste momento ele vai digitar conforme eu for falando. Vírgula, nova linha. Ele entendeu errado. Bom, como vocês podem ver, é claro, nem tudo, isso depende também do treino, do teu microfone, ele vai pegar de forma boa, assim. Eu utilizo esse recurso muito mais no celular, tá? Lembrando, esse recurso é compatível com o celular, a gente pode utilizar o Google Documentos no celular, tá? Então a gente sempre tem que dar essa revisada antes, tá? Mas ele funciona muito bem, assim, são poucas palavras, geralmente são palavras que a gente fala muito rápido, a entonação não ficou boa, que ele dá essa perdida aqui, ele botou um Deus aqui. Painel de atividades, isso aqui é interessante porque a gente vai ver um outro recurso que é o compartilhar aqui, que ele pode mostrar quais pessoas utilizaram, quem utilizou, que hora utilizou, e eu vou fazer isso agora, tá? Olha só, o compartilhar é talvez uma forma muito eficiente de trabalhar em grupo. Então, uma forma de produzir um material, uma mídia diferente em grupo. Talvez é uma das únicas formas de produzir realmente um artigo em dupla eficiente. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui, ó, esse documento. E aqui vocês podem ver, tem algumas opções. Eu vou compartilhar com o meu e-mail pessoal, ramonsl@gmail.com, tá? Aí aqui eu posso escrever a mensagem, ainda vou notificar essa pessoa, segue nosso artigo, tá? E aqui eu tenho algumas permissões, ó. Eu posso botar ele como um leitor, ou seja, ele só vai ter acesso para ler esse documento, ele não vai conseguir fazer edições, não vai conseguir fazer nada. Ele tem a opção de comentarista, então ele pode comentar esse documento, fazer comentários, que é aquela marcação de dizendo, ó, precisa ajeitar isso, precisa fazer tal coisa. Ou de editor, que ele vai ter total acesso ao documento, vai poder modificar o meu documento. Vou clicar em enviar. Aqui ele está dizendo, como eu estou usando uma conta institucional, ele está dizendo o seguinte, olha, você está compartilhando com um Gmail pessoal, você está certo disso? É isso que tu quer? Sim, é isso que eu quero. Tá? Outra coisa aqui, antes de mostrar essa parte de compartilhar, é a questão aqui, ó. Quando eu vou compartilhar, eu também posso enviar um link para a pessoa. Às vezes, quando a gente tem uma turma muito grande, eu não tenho os e-mails de todo, é um documento público que todo mundo tem que acessar. Às vezes, uma forma muito eficiente de fazer é vir aqui, ó, copiar link, e tu pega um link, ele gera um link desse documento. Vou abrir aqui, ó, é o mesmo documento, e ele pegou e copiou esse link para outra pessoa, tá? Aqui eu posso mudar o link, aqui que eu quero mostrar um detalhe.
tá? Quando a gente está usando uma condicional, a gente tem essa opção aqui, ó. Eu posso estar compartilhando com qualquer pessoa da rede, daquele domínio ali, daquela instituição. Posso ser restrito, que daí no caso eu vou ter que colocar qual é a pessoa que quer acessar. Ou qualquer pessoa com o link. Qualquer pessoa com link possibilita que eu pegue esse link e qualquer pessoa acesse esse documento sem problema algum. Tá? Ele vai ter total permissão para acessar. E eu ainda posso botar ainda quais permissões eu quero. Eu quero que ele acesse e apenas leia. Eu quero que ele acesse e comente. Eu quero que ele acesse e edite o documento. Também poderia ser uma opção válida aqui. Bom, dito isso, eu vou agora no outro computador aqui, com outro usuário, acessar esse documento que foi gerado. E daí vocês vão ver o porquê que é extremamente legal utilizar o Google Documentos. Então eu vou abrir esse documento. Ó, eu estou aqui. E na outra tela que tenho aqui, eu estou editando. E eu vou começar a fazer algumas correções aqui. Deixa eu só mudar aqui o meu usuário. Ó, vocês já podem ver que meu outro usuário já está conectado lá no documento. Já abriu aqui. E ao mesmo tempo, usando o mesmo documento, tanto o meu usuário do @rede quanto o meu usuário @gmail pode fazer o uso do documento. Eu vou digitar aqui, ó, e vocês podem ver que a edição dele já vai aparecer aqui embaixo ao mesmo tempo. Além disso, eu tenho aqui, ó, um chat para as pessoas que estão conectadas nesse documento. Ó, tem um chat aqui para que as pessoas conversem, tá? Ó, lá na outra tela eu já digitei alguma coisa aqui. Eu posso, como ele mostrou agora, eu posso também lá, como um outro usuário, colocar um comentário para esse título aqui. Corrigir esta parte, vamos supor que fosse uma correção de TCC, por exemplo, né? Corrigir essa parte, eu posso marcar o usuário que tem que fazer isso. Eu vou atribuir esse aqui e ele vai mostrar aqui que eu fiz um comentário nessa seção aqui, ó. Então ele fez uma marcação aqui de alguma coisa para que alguém faça uma revisão, coisa do tipo. Lá no chat eu posso responder, então imagine que seja um grupo, eles podem conversar até por aqui, pelo próprio documento, tá? Outra coisa que é legal é essa questão aqui, ó, do edição. Eu vou na outra aba, eu vou mudar para sugestões. E vocês vão ver uma coisa muito legal, muito útil, para quando a gente principalmente está trabalhando em equipe e a gente tem correções. Então, eu vou comentar isso aqui, ó. Eu vou sugerir, aliás, um novo texto aqui. Segue minha consideração. Então, olha só. No outro usuário, um outro usuário, ele fez essa segue minha consideração e ele fica taxado esse texto aqui. O que é esse taxado? Quer dizer o seguinte, que uma outra pessoa está colaborando e que nesta frase ela fez uma consideração. Então, se sou eu o proprietário do documento, sou eu que estou avaliando esse documento, eu posso vir aqui no comentário dela e rejeitar essa sugestão. Não, eu não gostei, eu quero que fique da forma que está. Ou não, pois é, eu acho que assim ficou melhor e eu aceito essa sugestão e ela muda o meu texto. Então, para quem é professor, sabe o quanto isso é útil para quando a gente está trabalhando com correções de artigo. É extremamente útil. E o que é mais legal, imagine num trabalho que você distribuiu isso com um trabalho em grupo de 4 pessoas. Quem é que fez o artigo? Quem é que trabalhou nesse artigo? É difícil a gente trabalhar com isso, saber assim qual foi a participação efetiva de cada um dos envolvidos no grupo. Mas o Google Docs resolve isso. Olha só, no Google Docs nós temos aqui, ó, histórico de versões. Se a gente for em ver histórico de versões, nós conseguimos ver, ó, quem atuou, por exemplo, ó, em verde é o Ramon dos Santos Lumates, que é o meu usuário
@redeubra.br, da instituição que eu trabalho. E o roxo é o meu Gmail, ó, o Gmail, vocês podem ver aqui, o roxinho ele mudou aqui. E aqui foi uma solicitação que foi feita pelo outro usuário, mas que foi eu que aceitei. Então foi eu que editei esse documento. Então a gente consegue ter todo esse acompanhamento do documento. E o que é mais interessante ainda, bom, eu não gostei de nada aqui que o Ramon fez, ele estragou o meu documento, estragou todo o meu documento. Eu posso vir aqui, ó, e voltar para o documento original. Se eu tivesse mais versões, tipo uma versão daqui a 40 minutos, eu vou ter o texto daqui 40 minutos anterior, então eu consigo voltar para versões anteriores, tá? Bom, outra coisa importante aqui no Google Documentos é o complemento, tá? E vocês podem ver, se vocês abrirem o de vocês, muito provavelmente deve estar vazio, mas eu gosto de utilizar os complementos, tá? O que são os complementos? São recursos adicionais que todas as ferramentas Google têm, que elas são disponibilizadas por desenvolvedores de qualquer lugar do mundo. E a gente pode vir aqui instalar mais complementos. Eu tenho alguns ali e eu posso vir aqui e procurar um outro complemento. Por exemplo, MathType provavelmente deve ser um complemento para para fórmulas matemáticas, tá? A gente tem, ó, aqui Equation Editor++, provavelmente deve ter uma melhora daquele editor lá. Então, a gente tem vários para criar uma aula direta. Olha só, Mail Merger. Eu tenho o DocTools, que ele tem alguns recursos legais. Eu gosto bastante deste Code Blocks, porque a minha profissão exige que a gente codificar código. Então a gente pode criar algumas coisas legais com Code Blocks, formatar. E eu queria instalar uma aqui, vamos instalar uma qualquer aqui. Change Case, provavelmente ele vai fazer a conversão de maiúsculo em minúsculo, então eu vou instalar esse cara aqui. Para instalar um complemento, é basicamente tu escolher o ferramenta, saber qual ferramenta tu quer usar e clicar em instalar. Eu vou selecionar continuar, ele vai pedir o usuário que faz parte dessa conta aqui, eu vou botar a minha aqui. Permito. Concluído. E aqui eu posso agora usar esse complemento, ó. É o change case, vamos ver ele aqui, change case, provavelmente ele vai botar tudo em uppercase, vamos ver o que ele faz. Tem que selecionar um texto, né, importante. Porque quem está selecionando esse texto aqui é o meu outro usuário lá na outra janela. Agora vamos aqui, ferramentas, complementos, melhor dizendo, né, DocTools, aliás não era DocTools, é o change, uppercase aqui, então vai ficar tudo maiúsculo, se tudo der certo, né? Ó, tá aí, tô gritando agora. Outra coisa importante é que ele mostra quem fez as últimas alterações. Então, pessoal, aqui tem vários outros complementos, tá? Eu utilizo principalmente, como eu falei, o Code Blocks, tá? Mas é uma questão específica minha. O Kaizena também é uma extensão legal, ela permite fazer comentários em voz. Então ajuda bastante quando a gente está fazendo correções e a gente quer mandar um áudio rápido ali. Funciona legal também. Ele faz uma extensão bem interessante. E esse é o Google Docs. Reforçando algumas das grandes vantagens. A gente não precisa ter softwares instalados. Nós não precisamos piratear nada. Tu não perde seus documentos e ele é 100% compatível com o Microsoft Word ou qualquer outro editor de texto padrão de mercado. Então, pessoal, gostaria de agradecer por assistir esse mini tutorial de como usar o Google Docs até aqui. Muito obrigado.